Enquanto uns sobem, outros descem, a volatilidade é normal no mercado de ações. Mas neste ano, o investidor tem apostado na Bolsa Brasileira. O Ibovespa, índice da Bolsa Brasileira, cresceu por volta de 10% neste ano, enquanto lá fora, os índices que são referência mundial, como o americano S&P, desabaram mais de 20%. Nesse vídeo, eu vou explicar 5 fatores que afetam o Ibovespa: o valuation, a configuração do índice, os riscos globais, os juros e o cenário eleitoral junto aí com o risco fiscal. Em primeiro lugar, aparece a configuração do índice Bovespa. A diferenciação setorial é um dos fatores que pode ter impulsionado o índice local. É assim, acho que a principal particularidade que a gente tem no mercado brasileiro é que a gente é um mercado muito pesado em empresas de commodities e bancos, né? Olhando só para o índice Bovespa, uns 30, 40% deles são empresas de commodities e uns 25% são bancos. Que as primeiras empresas que a gente pensa quando a gente pensa em ações brasileiras são Vale, Petrobras, né, Itaú. Então, esses são os grandes né, as empresas mais relevantes na Bolsa Brasileira, enquanto que lá fora a gente tem uma configuração muito diferente, né? Se você pensa nas maiores empresas americanas, a pensar em empresas de tecnologia, né? Desde Apple, Google, Facebook, enfim. Então, tem essa diferenciação setorial, que eu acho que é um dos fatores de por que o índice brasileiro tem indo melhor do que os índices globais nesse ano de 2022. Essas empresas de crescimento, que são principalmente as empresas de tecnologias mais sensíveis, elas estão também sofrendo bastante nesse movimento, né, de altas nas taxas de juros. O segundo ponto que impulsiona a Bolsa Brasileira é que o país está fora dos riscos geopolíticos a nível mundial e também não possui o mesmo cenário de cautela com a recessão, como os Estados Unidos e a zona do euro. Alguns índices europeus também amargam perdas de 2 dígitos neste ano. O terceiro ponto é o valuation. A estrategista da XP, Jenny Lee, diz que o preço está atrativo. Né? A gente olha para um indicador que chama preço por lucro. O preço por lucro do Ibovespa está em mais ou menos 6 vezes agora. A média histórica dos últimos 15 anos do Brasil foi de 11 vezes, 12 vezes. Então, a gente está com desconto em relação a onde a gente negocia, normalmente, né, historicamente. Quando a gente compara com lá fora, também a gente está com preço por lucro abaixo do que os mercados lá de fora. Então, a S&P 500 está negociando com preço por lucro em mais ou menos 16 vezes acima do que a gente negocia, e olhando, comparando com o histórico deles, eles estão mais ou menos na média. Então, na verdade, eles não estão baratos em relação a onde eles negociam historicamente também. Então, acho que teve uma correção, porque eles estavam muito caros no começo desse ano, então teve uma correção. Agora eles estão mais em linha com o histórico, mas ainda mais caro do que a gente, e não exatamente barato. O quarto fator que afeta a Bolsa Brasileira nesse momento é a diferenciação entre o ciclo de aperto monetário em relação aos outros países. Enquanto o contracionismo monetário se disseminou no mundo afora para controlar a inflação, por aqui o país já passa por meses de deflação e o Comitê de Política Monetária, o Copom, pausou os aumentos. Para Pedro Serra, que é chefe de pesquisas da Ativa Investimentos, o descolamento da Bolsa Brasileira com os índices do exterior é em parte por mérito do país. Quando o mercado percebe até onde vai o ciclo de aperto monetário, consegue fazer a conta e montar as posições. E o mercado é aquela coisa, ele antecipa, né? E uma vez antecipando, a bolsa já andou antes, né? A gente não espera os juros cair, né? Nenhum gestor vai esperar, vamos esperar os juros cair para montar a posição. Não é bem assim. A gente já imaginando, então, um ciclo de juros descendente em algum momento ali em 2023, os gestores e investidores já tomaram sua posição. Já Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, acredita que com uma bolsa barata em dólares, aumenta a atração do capital estrangeiro, que também fica de olho aí nos juros. Na verdade, isso foi um dos possibilitadores de que o capital estrangeiro tivesse conforto em entrar no Brasil e, de alguma maneira, equilibrasse a saída do investidor local para o mercado de renda fixa. Porque houve, sim, uma migração bastante significativa do mercado dos locais para a renda fixa, mas do estrangeiro entrando
para outros mercados aqui. Ele entrou, na verdade, ele orbitou aqui dentro do Brasil, entre diversos mercados, e isso possibilitou com que os resultados médios aqui acabassem ficando um pouco melhores que os resultados de outros concorrentes nossos, os nossos pares internacionais, mas até de algumas economias desenvolvidas. O quinto e último ponto é o processo eleitoral. Para Pedro Serra, que é o estrategista da Ativa Investimentos, esse é um ponto de cautela para o Ibovespa, principalmente tendo em vista qual que vai ser o cenário de controle de gastos para o próximo mandato. Mas, segundo ele, mesmo com as diferenças entre os dois candidatos, a situação é que, com o Congresso eleito, vai ser muito difícil cancelar o teto de gastos. Aqui, no final das contas, é o seguinte: é claro que se o Bolsonaro ganhar, o mercado vai gostar, porque é a continuação, a equipe econômica que o mercado já conhece. E o Lula, acho que o mercado não enxerga o Lula como um cara que vai dar um cavalo de pau na economia. Então, isso também ajuda. Então, você soma essa questão com uma bolsa barata e um ciclo de juros para baixo, e no relativo, olhando lá fora, um momento da economia favorável, diferentemente do que eles estão vivendo lá. Então, é uma combinação muito boa. Eu acho que é por isso que, acho que me estendi muito, mas acho que é por isso que a nossa bolsa está tendo um momento muito interessante aí no ano em relação aos mercados lá fora. Esse assunto é mais complicado, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso canal, deixa o seu comentário e compartilha esse conteúdo. Até a próxima!